Eleições 2020. Hoje exibimos a terceira da série de sabatinas com todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo e os 4 vices das chapas mais bem colocadas nas pesquisas. Em pauta, as questões que vão ajudar você, eleitor que está em casa, a definir o seu voto. Quem comanda as entrevistas é a Denise Campos de Toledo. E nesta série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, hoje eu converso com o Márcio França, que é candidato pelo PSB. Márcio França, boa noite. Boa noite. Bom, ex-prefeito de uma outra cidade, agora disputa a Prefeitura de São Paulo. Eu queria saber, pela sua experiência, quais seriam os grandes desafios na gestão aqui em São Paulo. Olha, o ano que vem o primeiro desafio é geração de emprego, renda, né? Estou muito preocupado. Quase 3 milhões de pessoas em São Paulo estão recebendo os R$600, estão vivendo com esses R$600. E é claro que no começo do ano não vai ter os R$600. Então, nós lançamos um plano de emergência, a gente chama de Plano Márcio, né? Com algumas ações assim mais focadas para o primeiro ano, né? Primeiro, um financiamento para comerciantes poderem reabrir seus negócios, uma linha de crédito de R$3.000 para a pessoa poder empreender, né? Com praticamente sem juros, sem correção. Depois, a questão de abrir toda a parte de saúde, de educação, escolas, creches, hospitais, pronto-socorros, aos finais de semana, para compensar esse ano parado, que nós estamos parados em praticamente tudo, né? As crianças estão sem estudar e as pessoas estão ficando com os exames atrasados na saúde, né? E para finalizar, uma grande frente de trabalho, que envolve quase 200 mil pessoas, mantendo os R$600 para quem vier trabalhar na prefeitura 3 vezes por semana, enfim, com algumas horas por dia, para ter também uma atividade, porque penso que se o ano que vem a gente não encontrar uma saída, nós vamos caminhar para um desespero e talvez assim alguma coisa mais errada do que nós estamos hoje. Agora, de onde vêm esses recursos? O crédito para as empresas, esse auxílio, todas as outras despesas, sendo que a Prefeitura também teve dificuldades com queda de arrecadação, né? O total, a gente está estimando em R$2,5 bilhões, né? Um volume grande. No total de 4 anos, 10 bilhões. O Plano Marshall, quando foi feito na Europa, no final da guerra, né, envolveu 14 bilhões de dólares. A ideia é você fazer um corte drástico em cargos em comissão, cargos de nomeação política, que aqui na prefeitura está cheio, né? 7 mil pessoas hoje ganham até R$10.000 por mês, em média, com indicação de vereadores, enfim, partidos políticos. A gente vai cortar isso aí para 1%, né, nesse primeiro ano, porque não há como você pagar tudo. Isso já envolve quase 800 milhões a menos de gasto. E para completar, a gente detectou em contas de organizações sociais que prestam serviço para a prefeitura, na área de saúde, assistência social, educação, enfim, nós encontramos lá dentro 1 bilhão e 800 milhões de créditos passados que a prefeitura deixou por lá e, enfim, pode pegar de volta e completar esses 2 bilhões. Agora, especificamente em relação à educação, qual seria a estratégia para conseguir compensar todo o atraso que está ocorrendo este ano e o aumento dos desequilíbrios? Porque a gente sabe que quem está em escola particular e escolas de maior nível tem muito mais condição de suporte financeiro, de ter uma aula com maior eficiência online. É diferente de pessoas que não têm acesso à internet. Claro. Denise, o que eu mais vejo aí pela cidade é isso. São crianças que não têm acesso nem ao Wi-Fi, não receberam um tablet, a mãe tem um celular, às vezes, para 3 crianças, né? E o que me parece, assim, muito incrível é que São Paulo esteja atrás do Maranhão, que forneceu o chip para as pessoas, esteja atrás do Piauí, que tem iluminação de Wi-Fi em áreas mais humildes. Quer dizer, a gente conseguiu, até nisso, não ter planejamento. Até hoje ainda não se sabe direito quais são as aulas que vão começar ou não vão. E é claro que as crianças perderam um ano. Então, a estratégia é abrir tudo final de semana, sábado, domingo, feriado. Claro que vai ter que remunerar os profissionais que vão para a educação ou convocar outros para a gente compensar. Nossa meta é que até setembro, mais ou menos, a gente compense esse um ano que foi parado dos alunos. E as crianças teriam essa mobilização para ter aula no final de semana? Porque eles não devem ter nem férias este ano, porque já está se pensando em emendar tudo, né? Quando eu ando na cidade, quem mais reclama às vezes são as crianças. Fala, tio, então não vou votar em você. Eu digo, não, a criança não vota, você tem que estudar, né? Porque eles também se deixarem, muitos não querem. Mas a maioria que tem bom senso sabe, não dá para nossas crianças terem assim, nós vamos ficar com uma lacuna. Como é que ele vai aprender a tabuada do 9 se ele pular do 4 e do 5 e assim por diante? Então, esse ano foi um ano atípico, né? A gente, tudo que podia errar,
São Paulo errou. Então, nós vamos ter que compensar isso a partir do ano que vem. Eu estava perguntando isso até pela evasão escolar, que está sendo prevista muito elevada, aí retornar do nada, de aula quase, com dificuldades online, para ter aula de fim de semana. Fora, Denise, que muitas pessoas de escolas particulares estão mudando, migrando para as públicas, né? Então, nós vamos ter que fazer um esforço ainda maior, porque muitas pessoas vão migrar, não tem mais condição financeira, vêm para a escola pública. Na escola pública, de maneira geral, nas séries iniciais, ela é muito boa. Nós queremos creche, estão faltando hoje 20 mil vagas de creche, que é inaceitável numa cidade como São Paulo, completar esse ciclo da creche no final do ano que vem, está zerado, e garantir para quem tem ensino médio em São Paulo, uma vaga na universidade pública e gratuita ou ensino técnico. Eu sei que os cursos de ensino médio são do Estado, mas os meninos, quando vão para o ensino médio, vão desanimados, porque eles não têm condição de pagar e acham que não vão passar na universidade pública. Então, com o ensino à distância, esse seria um legado importante. A gente aprendeu a lidar com o ensino à distância. A gente, quando foi governador naquele período curto, lá para trás, você se lembra, nós saímos de 3 mil para 50 mil vagas do ensino à distância de universidade pública, com engenharia, matemática, pedagogia, professores da USP, Unicamp e Unesp. Então, é possível fazer com custo barato para todo mundo. Agora, em relação à zeladoria mesmo da cidade, que é uma questão que o cidadão olha demais e cobra demais, né? Então, pavimentação, são avenidas, novas obras viárias, que São Paulo está demorando para ter novas obras, e há uma preocupação com o transporte coletivo também. Então, como conciliar isso tudo? Olha, agora nessa correria, até brinquei esses dias eu falei lá na Zona Sul, digo, olha, talvez fosse bom ter eleição todo ano. Pelo menos os prefeitos se viravam e trabalhavam, porque eles estão agora correndo e fazendo bastante asfalto, né? Fininho, mas estão fazendo asfalto, e estão fazendo muita quebra de calçada, quebrando calçada em todo lugar, arrumando calçada, enfim. Sinceramente, acho uma obra que não precisaria ser feita nesse momento. Aquela obra do Anhangabaú, uma fonte de 100 milhões de reais com as pessoas passando necessidade. Você anda nas ruas assim, tem multidão de gente acampada em barracos, né? Na porta da prefeitura tem quase 30 barracos. Então, assim, no meio de uma situação dessa gravidade, o ideal era concentrar em coisas que fossem geração de emprego e renda. Agora, quais seriam as suas obras? Quais as suas prioridades? Asfalto, por exemplo, tem um erro crasso aqui em São Paulo, que os asfaltos das ruas periféricas, elas podiam ser feitas com asfalto poroso, é um asfalto que absorve a água. Hoje, com o asfalto que eles estão fazendo, você impermeabiliza o asfalto e aí, na verdade, a água escorre, aí tem que fazer piscinão, né? Então, esse é um dos exemplos, mas assim, tem diversas obras. A mais polêmica de todas é a ideia do prefeito de quebrar, aliás, quebrar não, né? Colocar um jardim por cima do Minhocão, né? No fundo, é como se você pegasse um problema e colocasse um jardim por cima do problema, porque você tem 80 mil veículos que passam lá todos os dias que vão ter que se deslocar, né? Agora, São Paulo, nesse primeiro momento, como eu falo, e transporte coletivo, é isso que eu estou falando para você, a gente quer fazer aos domingos gratuito para a pessoa poder circular, e o dinheiro desse gratuito, pode reparar que toda vez que eu falo um custo, eu estou falando de onde vai sair o dinheiro, né? O dinheiro do gratuito vai vir de publicidade dentro do ônibus, aquelas televisões que tiraram, com o valor só daquelas televisões internas, você paga o custo de todo mundo de graça aos domingos, né? E a gente quer criar um aplicativo que a pessoa possa ter. Hoje já tem na SP Trans todos os dados de ônibus da cidade, ônibus, metrô, trem. Por que não tem isso na mão das pessoas para que elas possam, por exemplo, se deslocar ao ponto de ônibus apenas quando o ônibus estiver passando, né? Não são coisas tão complicadas. Basta fazer o que já existe funcionar bem. Agora, essas são propostas em relação ao transporte coletivo. Agora, para a gente ver a discussão do Minhocão também, além de ser feio o local todo, há uma preocupação com relação ao trânsito, se haveria uma via alternativa. Porque tem essa preocupação com a necessidade de você dar um escoamento maior para trânsito, porque muita gente utiliza o veículo próprio, né? Só tem uma solução, tem que fazer enterrado. Aliás, o Minhocão tem um nome errado, né? Ele não é minhoca de nada. Ele devia ser centopeia, enfim, porque ele está por cima, né? Ele tinha que estar por baixo, evidente, né? Custa 3,5 bilhão. Ele tinha que estar por baixo, um túnel, né? Custa 3,5 bilhão. É claro que é caro, mas assim, a capacidade de São Paulo é muito grande para recurso, né? O que tem que ter é pulso. A prefeitura não tem pulso, né? Você vê que, mesmo no Minhocão, fizeram jardins pendurados ali, feito pelo Dória, né? Fizeram jardins e agora estão tirando os jardins porque houve infiltração. Parece aquele muro lá da USP, né, que fizeram um muro de vidro, e aí não calcularam que o vidro com a trepidação ia quebrar.
Quer dizer, então, essa falta de planejamento aqui no caso de São Paulo foi drástico, né? Agora, Márcio França, em relação à habitação, há pouco você citava essa questão de moradores de rua, qual seria o seu plano na área de habitação para São Paulo, inclusive levando em conta os moradores de rua que aumentaram muito aí nos últimos tempos, né? Então vamos lá. Em bairros, loteamento urbanizado. Lote urbanizado, terrenos de até 125 metros quadrados para todo mundo, com um cartão para as pessoas comprarem o seu material de construção no próprio bairro. R$8.000 de material de construção, cada um constrói o seu no seu tempo, né? Isso barateia muito. Uma casa hoje custa 120, 130 mil reais quando é feita pelo Estado, e quando você faz assim custa 20, 30 mil reais. Então dá para fazer muito mais. E no centro de São Paulo, a gente poder colocar esses imóveis do centro, que são muitos, né? São mais de 7 mil prédios vazios em São Paulo, fazer pequenos apartamentos de 40, 50 metros quadrados para que as pessoas possam voltar a morar no centro, comprados pela prefeitura, entregues aos privados. Agora, com relação às pessoas que estão morando, quase 30 mil na rua de São Paulo, que é o escárnio, né? A incapacidade crassa de todo mundo olhar as pessoas ali e a prefeitura na porta não conseguir tirar. A gente tem que, inicialmente, acomodá-los em algum lugar para tirar essa sensação de que a prefeitura é incompetente, imprudente. Esse ano morreram 2 pessoas ou 3 de frio. Hoje deve estar morrendo de calor, porque do jeito que está o calor hoje, né? Agora, e Cracolândia, para nós encerrarmos? Cracolândia é o símbolo, é a testa, né, da incompetência mostrada, né, de um pacto que existe entre prefeitura incompetente, autoridade corrupta mas que e vem de PCC. muito tempo, né? Tem muito tempo, mas assim, todos têm culpa, né? A Cracolândia é uma cidade de crack. Agora, lá tem meninas, tem 20, 30 meninas de 10 a 15 anos se prostituindo. Você não pode bater nas meninas, nem tocar fogo nas meninas, tem que cuidar dessas crianças. Tem 50 crianças pequenininhas, tem que levar para algum lugar. Você tem que ter internação voluntária e compulsória. Mas e isso já se tentou há muito tempo, não é? Tentou, mas o que fizeram? Jogaram água, enfim, fizeram errado. Sinceramente, a Cracolândia dos problemas de São Paulo, hoje é pequeno se comparado a 30 mil pessoas que estão morando nas ruas. A Cracolândia é essa história de que algumas pessoas vendem crack, evidentemente que instruídas por crime organizado, e distribuem crack para algumas pessoas em volta que são doentes, têm que ser tratados, né? Mas atrai inclusive pessoas viciadas que são de outro interior e sabem que lá tem comercialização. Claro. Como é que seria essa estratégia? Como se fosse a feirinha do Brás, ou como se fosse a 25 de março, só que lá vende crack. Mas o Brasil inteiro vai comprar crack lá dentro, na cara das pessoas, não é? E todo mundo, assim, as autoridades fingem que não estão vendo. Comigo não há essa possibilidade, não é o meu jeito de ser, o meu pulso. Você se lembra do episódio dos caminhoneiros, né? Quando todo mundo tirou a mão da confusão, eu não vou deixar desse jeito. Eu acho que isso demonstra, pior do que o assunto em si, é a sensação de que a prefeitura é incompetente. Fica aparecendo a Sala São Paulo, as pessoas tocando música clássica, e do lado de fora aquela cena ali que dá a impressão que é o Titanic, né? Aquela coisa do navio afundando e as pessoas tocando violino. Eu toquei no assunto porque é uma situação que chama a atenção aqui da capital, quando se fala nisso, né? E sucessivamente fez várias tentativas e sem grandes resultados, né? É por isso que nós temos que mudar. Se tudo mudou, São Paulo também tem que mudar, né? Não dá mais para ter. Eles já tiveram sua chance, PSDB e PT governaram a cidade várias vezes. Perfeito. Vamos dar oportunidade para outras pessoas, né? Eu conversei aqui com o Márcio França, que é candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSB. Márcio França, muito obrigada. Uma boa noite. Obrigado, boa noite a vocês. Com vocês.